Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 14 do conteúdo Corpos rígidos, sistemas equivalentes de forças. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um novo tópico, que é bem semelhante ao tópico que eu apresentei na videoaula anterior, Só que aqui a gente vai fazer a transformação, de um sistema de forças por uma força e um binário, Na videoaula anterior eu mostrei como substituir uma determinada força num ponto por uma força e um binário em um outro ponto, Ou seja, vocês viram como é que calcula um sistema equivalente, a partir do deslocamento de uma força de um ponto a outro. E aqui vamos ver a redução de um sistema de forças a uma força e um binário, Então, vamos fazer a transformação, de várias forças atuando em vários pontos, em uma única força resultante e um binário, atuando em um mesmo ponto, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente encontra um sistema equivalente, com apenas uma força e um binário, para fazer a mudança de um sistema de força. Então vamos ter várias forças, atuando em um corpo rígido, várias forças em diferentes pontos, e vamos aprender como é que a gente calcula um sistema equivalente, com apenas uma força e um momento atuando nesse corpo rígido, tá certo? Vocês vão ver que é bastante semelhante ao que eu apresentei na videoaula anterior, Só que vamos ter mais forças, consequentemente mais binários, quando eu falo por uma força e um momento, na verdade é uma força e um momento de binário ou simplesmente um binário, tá certo? Então vamos lá. Redução de um sistema de forças a uma força e um binário, Considere um sistema de forças F1, F2 e F3 atuando sobre um corpo rígido nos pontos A1, A2 e A3, definido pelos vetores de posição R1, R2 e R3, Então temos aqui, três forças, Mas que na verdade poderia ser 4, 5, Ou até mais, Mas com 3 a gente já consegue generalizar, Então temos aqui, F1, F2 e F3, F1 atua em A1, F2 atua em A2 e F3 atua em A3, Então, os pontos A1, A2 e A3 eles são definidos pelos vetores de posição R1, R2 e R3, conforme está representado aqui na figura, Então, todos em função aqui desse ponto O, num determinado ponto O do corpo rígido. Então, aqui a gente tem um corpo rígido, com três forças sendo aplicadas nesse corpo, nos pontos A1, A2 e A3, e esses pontos são definidos pelos vetores R1, R2 e R3, beleza? Então a gente vai ver como é que a gente faz o deslocamento de todas essas forças para um determinado ponto, no caso aqui o ponto O. Então deslocando aqui para o ponto O, todas as forças, vamos ter F1, F2 e F3, e cada força vai levar um momento de binário junto, Como eu mostrei na videoaula anterior. Quando a gente desloca uma força, ela vai ser deslocada e vai levar um momento junto, um momento de binário. Então, para cada força, F1, F2 e F3, vamos ter também um momento de binário, M1, M2 e M3. Então, aqui está aqui os efeitos dessas forças, no ponto O, Ou seja, vamos ter três forças e três momentos, Que podemos simplificar ainda, calculando o vetor resultante, da força e do momento de binário, Então podemos substituir, F1, F2 e F3 por uma única força resultante, E os momentos aqui de binário, M1, M2 e M3, por um único momento no ponto O, Um momento resultante, tá certo? Então teríamos aqui, que R, R vai ser igual a F1 mais F2
mais F3, não é isso? E MO resultante vai ser igual a M1 mais M2 mais M3. Né? Então, a resultante é a soma das forças, né? E os momentos, e o momento resultante é igual a soma dos momentos de binário, né? Lembrando que aqui M1, né? M1 vai ser R1 vetor F1, né? M2 vai ser igual a R2 vetor F2 e M3 vai ser igual a R3 vetor F3. Beleza, pessoal? Então, simples, né? Ó, eu só aqui, né? Todas as etapas aqui eu mostrei cada etapa dessas, né? A partir de uma força eu mostrei na videoaula anterior. Aqui é um caso mais geral possível, né? Que a gente tem, né? No caso, um sistema de forças, né? Ou para esse caso especificamente, a gente tem 3 forças. Então, desloca as 3 forças para um único ponto, né? E cada força vai levar um momento de binário junto. De modo que a força resultante é igual à soma das forças e o momento resultante, né? Devido aos binários, é igual à soma dos momentos de cada binário associado a cada força. Beleza? Então, concluindo, né? Qualquer sistema de forças, por complexo que seja, pode ser reduzido a um sistema força binária equivalente atuando em um dado ponto O, né? Então temos aqui a mudança, né? Eu posso transformar aqui esse sistema, né? Ó, representado na primeira figura, em um sistema equivalente, ó, com uma única força e um momento, né? Ou com uma única força e um binário, né? Então podemos substituir aqui ou calcular ou determinar um sistema equivalente, né? De um sistema mais complexo, né? Então aqui eu saí de um sistema com 3 forças para um sistema com apenas uma força e um binário, né? Lembrando que os dois aqui, ó, são equivalentes, beleza? O sistema força binária equivalente, conforme eu mostrei anteriormente, né? Ele é definido então pelas seguintes equações, né? A resultante é igual ao somatório das forças, como eu mostrei, né? Ó, a resultante é igual à soma das 3 forças, F1 mais F2 mais F3, ou generalizando, né? R é igual ao somatório de F, ou seja, das forças atuando no corpo, né? E o momento resultante é igual ao somatório dos momentos de binário, né? O momento de binário resultante é igual ao somatório dos momentos de binários, né? Que é igual ao somatório de R vetor F. Lembrando que R, né, é o vetor posição associado a cada força que está sendo aplicada no corpo, né? Então, ó, o momento resultante, né, vai ser igual ao somatório dos momentos de binário, né? O momento resultante aqui vetor, né, que eu esqueci de colocar aqui. Então, o vetor de momento de binário resultante, né, vai ser igual ao somatório dos momentos de binários associados aos deslocamentos das forças, né? E cada momento de binário, ó, é definido como R vetor F. Beleza? Então, é isso aí, né? A determinação do sistema equivalente, né, consiste apenas nessas duas equações, uma para força e uma para momento de binário, né? E uma vez que um dado sistema de forças tenha sido reduzido a uma força e um binário em um ponto O, como eu apresentei, né, pode ser facilmente reduzido a uma força e um binário em um outro ponto, né, O', né? Então, por exemplo, ó, aqui é o sistema que eu acabei de determinar, né, com uma força resultante e um momento resultante atuando num ponto O, né? Então, uma vez que eu já determinei esse sistema com uma força e um momento de binário atuando em O, eu posso determinar o equivalente, né, em um ponto O', né? Como é que eu faço? Desloco esse R, ó, a força resultante de O para O', né? Consequentemente, esse deslocamento, ó, de R para O', ou de O para O', né, da força R, ele vai gerar um momento aqui, ó,
em relação a esse ponto, né? O deslocamento, ó, de R de O para O' vai gerar um momento de S vetor R, né? De modo que o momento no ponto O', ó, vai ser o momento no ponto O', o momento de binário vai ser igual a o momento que eu já tinha, né, anteriormente do ponto O, né, mais o momento devido a esse deslocamento, ó, de O até O', ou seja, mais S vetor R, certo? Então a gente tem, ó, com esse deslocamento, né, um acréscimo aí de momento, ó, associado ao deslocamento da força, né, R de O para O', né? Então, deslocando o O para O', vamos ter a força resultante, né? E o momento resultante M O', né? R, né? Ou MR O', que é o momento resultante, momento de binário resultante no ponto O', né? Que é determinado a partir da soma, né? Desse momento que a gente tinha, mais um momento associado ao deslocamento, né? De R do ponto O para O'. Beleza? Então, ó, MR de O' vai ser igual a MR do ponto O mais S vetor R, né? Então, aqui é R, tá certo? Eu acabei escrevendo errado aqui. É o vetor resultante aqui, R. Certo? Em negrito para representar, para que isso represente o que? Um vetor, né? Beleza, pessoal? Então, MR O' é igual a MR de O mais S vetor R, né? Tá certo? Então, essa análise também, né, do deslocamento de um determinado ponto O para um determinado ponto O' eu também mostrei na videoaula anterior, só que foi para uma única força, né? Como vocês percebem, a gente vai cair num caso extremamente semelhante, né? Por quê? Porque aqui a gente já vai estar trabalhando com um único vetor de força e um único vetor de momento, né? Que foi o sistema equivalente do sistema de forças, né? Mostrado anteriormente. Então a gente acaba caindo na mesma análise, né? De uma única força quando a gente desloca de um ponto a outro. Beleza? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.